Capítulo 181, A curiosidade matou o K. No momento em que seus punhos se conectaram, Sora 2 e a mente de Yoruichi deixaram seus corpos e aquela enorme esfera foi criada. Dentro de seu reino, Sora 2 a havia desenhado aqui, ela tinha um rosto confuso e se virou para vê-lo sorrindo para ela. Yoruichi, por que você me trouxe aqui? Sora 2, por quê? Minha esposa gata não sentiu minha falta? Yoruichi, traidor, não só você fez sexo comigo no corpo do Ichigo, você também conseguiu outra garota. Sora 2, pffff ahahaha, você realmente é minha esposa. Yoruichi, pare de rir. Ele continua rindo por 1 a 2 minutos e quando ele parou ele a viu com uma cara azeda. Sora 2, suspiro, ok, deixe-me tirar essa dúvida de você. Yoruichi, que dúvida? Sora 2, primeiro de tudo eu não tenho tempo. O eu agora é um clone que usei para evitar a hipnose de Aizen sem que ele percebesse. Yoruichi de estar azedo mudou de repente e ficou chocado, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa ela ficou ainda mais chocada com o que ouviu. Sora 2, o segundo ponto, é que a partir do momento que peguei o corpo de Ichigo e o transformei em minha Zanpakuto, seu corpo serviu como um Jigai vivo portátil para mim. Sora 2, quando fizemos a ação, eu o prendi no templo da minha alma, um nível superior ao reino da alma, e cortei a força da minha alma em seu corpo porque sabia que isso poderia causar problemas. Sora 2, terceiro ponto é que, antes de tentar seguir em frente ele foi interrompido por Yoruichi com um olhar mortal. Yoruichi, então você o trata como algum tipo de item. XMMN, o corpo dele sim, sua alma não. Yoruichi, você. Antes que ela começasse a ter um acesso de raiva, Sora 2 acenou com ela e fez uma pergunta diferente que a deixou atordoada e incapaz de responder. Sora 2, então deixe-me perguntar, se você tivesse personalizado seu Jigai para parecer diferente, seria eu fazendo sexo com 2 pessoas. Yoruichi congelou não porque tivesse razão, mas porque antes de ser exilada, ela aprendeu com o corpo stealth que às vezes, para ter sucesso em um assassinato, você precisa se tornar alguém que não o reconhece. Sora 2, no momento em que ele se tornou meu Zanpakuto, ele se tornou parte de mim, nós somos um, assim como você e seu Zanpakuto. Sora 2, a única razão pela qual deixei suas memórias e pequena personalidade intactas, foi porque eu preciso de alguém que possa assumir quando eu desaparecer daqui. Boom! Yoruichi naquele momento ela parou de pensar em tudo pois estava muito abalada, ela só pensou, desaparecer. Por quê? Como? Ela começou a tremer e perguntou com a voz completamente trêmula. Yoruichi, o que? Tá você me, Ishi. Sora 2, você realmente acha que é fácil distorcer o tempo e a história? Minha alma recebeu todo o peso dos céus e quando eu completar 18 anos, em outras palavras, quando a guerra anterior da história deveria começar, minha alma desaparecerá, dissipando-se se você pode. Yoruichi caiu no chão dentro de sua alma, suas pernas não conseguiam mais mantê-la em pé, ela estava com os olhos úmidos quase prestes a chorar. Sora 2 começou a se aproximar cada vez mais dela e a abraçou. Sora 2, já perdi toda a minha família, amigos, amante e muitas pessoas que conheci, e agora sou apenas uma bomba relógio, uma bomba que vai mudar tudo e dar uma explosão na minha vida. Sora 2, Shinigami, Quincy, espadas, humanos, eu sou Xiaolan Sora, alguém que vai voar alto. Fim do capítulo. Capítulo 182, o curso futuro. Sora 2, portanto para mim a única coisa que importa é aproveitar cada dia que me resta. Seja com uma ou duas ou mais esposas, todas elas serão minhas amadas. Como ele continua a abraçá-la, ele começou a esfregar suavemente suas costas, ele então colocou seu rosto na frente dela e deu-lhe um leve beijo em sua testa fazendo seu rosto queimar. Yoruichi depois de se acalmar um pouco com suas provocações ela se aproximou dele e como ele pensava que ela iria beijá-lo, ela deu uma cabeçada nele. Sora 2, dói. Crack-crick Sora podia ouvir ossos quebrando e quando viu quem era o sangue dele que congelou. Yoruichi,
Sora boia, você disse que eu sou uma criança, certo? Certo. E agora você está tentando ficar com aquele garoto, Sora 2, isso foi, para o show, você sabe. Yoruichi, eu até ouvi que você saiu com Nelly Elshan. Ela também era uma criança, ouvi dizer. Sora 2 realmente começou a suar aqui enquanto ela se aproximava cada vez mais com os punhos estalando. Yoruichi, e agora você quer nos expulsar? Sora 2, não, eu nunca disse isso. Yoruichi, seu bastardo. Guar sons de dor foram ouvidos no reino da alma enquanto Yoruichi estava socando levemente Sora 2. No começo ele sentiu a dor, mas depois o que ele sentiu foram pequenos golpes e quando ele olhou ela a viu com lágrimas nos olhos. Yoruichi, porque vai cheirar você desaparece. Ela começou a chorar o chocando pois ele nunca tinha visto ela no anime e mangá chorar assim. Foi então que ele lembrou que esse era o realidade, não textos de fanfiction. Mas o que ele poderia fazer? Ele não mentiu quando seus poderes atingirem um certo nível, ele realmente será expulso deste mundo, deixando todos sem como voltar. Ele ama muitas garotas desta série, mas nem todas são suas favoritas na categoria waifu. Ele suspirou, ele deveria se divertir quando veio aqui, pois pensava que simplesmente mudaria tudo, mas descobriu que ele se apegou demais. Tanto seu sistema quanto Gyaku são de planos superiores e quando eu alcanço um certo nível para não apagar completamente este mundo serei ejetado indo para um mais alto. Poderei levar minhas esposas comigo. Totalmente desconhecido. Se eu soubesse que estaria nessa bagunça, ou teria seguido a história original ao pé da letra ou teria destruído tudo desde o início. Ele a abraçou novamente com muita força desta vez e disse a ela. Sora 2, mesmo se eu me dissipasse neste mundo eu sempre estaria vivo no próximo, mas ser o único vivo lá fora vai ser uma merda. Sora 2, portanto, mesmo que minha alma se dissipe daqui, pelo menos eu saberia que vocês estão vivos. Sora 2, então chegará um momento em que nos encontraremos novamente. Yoruichi como se estivesse com muitas esperanças olhou para ele nos olhos e o viu sorrindo gentilmente para ela. Ela não entendia muito bem sobre a parte do mundo, mas ouvir que sempre há uma chance de se reencontrar foi o suficiente para ela se acalmar. Fim do capítulo. Capítulo 183, Missão cumprida. Depois de acalmá-la, ele começou a beijar seus lábios e a abraçá-la ainda mais. Ela lutou um pouco no início, mas conforme as coisas foram acontecendo ela lentamente foi fisgada. Sora 2 rasgou sua camisa mal deixando um pouco para cobrir seus seios e ela, por sua vez, tirou a parte superior rasgada do traje dele. Eles continuaram se beijando e se beijando e se beijando ainda mais. Quando Sora 2 rasgou uma das mangas da perna, algo aconteceu que chocou os dois. Sora 2 mãos começaram a ficar transparentes como se ele estivesse prestes a desaparecer. Foi então que o atingiu que as chamas estavam prestes a queimar o último pedaço de Reiatsu que ele tinha e isso significava que ele iria desaparecer fazendo Aizen perceber se a hipnose falhou. Yoruichi chegou à mesma conclusão que afirmou que ele era um clone e o usou para evitar Aizen. Yoruichi, o que fazemos? Sora 2, voltamos aos nossos corpos e pararemos de canalizar nossos ataques, mas há um pequeno problema. Yoruichi, o que? Sora 2, quando paramos nossas roupas será triturado para combinar com o que temos agora, e isso significa. Sora 2 olhou para a perna sexy de Yoruichi apenas para comê-la na cara dele. Yoruichi, bem, como foi que você olhou de perto o suficiente? Sora 2 estava segurando seu nariz sangrando e levantou um polegar quase transparente para ela, antes de ambos desaparecerem de lá e retornarem. Naquele momento a esfera estalou com sons e se dispersou revelando os dois deles. Sora 2 começou a ofegar e estava em pior estado do que pensava que estaria. Ele cancelou seu Shikai e apenas as mangas das pernas voltaram ao normal pois ele não tinha mais nenhuma Reiatsu. Sora 2, você é uma senhora forte, tanto que eu gostaria de ter tempo para um encontro. Yoruichi, cara, um encontro comigo. Treine por centenas de anos e talvez iremos.
Sora 2, caramba, isso é duro. Nesse ponto, eles ouviram uma voz, acordando todos de seu próprio mundo. Aduartes 4, Byakurai. Um raio pálido surgiu do nada e cortou a rede de Byakuya, e ele, por sua vez, usou Shunpo e pegou sua espada do chão. Antes que percebessem o que aconteceu, eles olharam em Sora 2 e viu Byakuya e Renji com ferimentos segurando Rukia. Urahara, Ishin e Yoruishi ficaram chocados. Eles pensaram onde diabos estava Ichigo. Eles então ouviram Renji resolvendo seu quebra-cabeça. Renji, eu o prendi com alguns menores de 30 anos, ele deve ser capaz de se mover em 1 minuto, ou algo assim. Renji então olhou para Sora 2 e ficou chocado ao vê-lo naquele estado. Seu capitão estava ileso como se ele não brigaram nada. Byakuya, estamos indo embora. Com isso todos eles desapareceram com Shunpo. Antes de Urahara e Ishin tentarem persegui-los, eles viram Yoruishi quase perdendo a consciência e caindo no chão. Urahara apareceu e a pegou no último segundo. Urahara, como você está sentindo? Yoruishi, essas chamas eram duras na minha pele. Urahara, sim, posso ver isso muito bem. Bum, ele deu um soco na cara, mas através disso ele percebeu que realmente cobrou seu preço na luta contra as chamas. Nos segundos seguintes, Ichigo apareceu. Ele viu Yoruishi naquele estado e teve vontade de rir, mas sabia que se o fizesse, de alguma forma acabaria no mesmo estado. 30 segundos depois a garganta abriu e todos saíram de lá, e quando viram Yoruishi congelaram. Yoruishi viu Neliel e sorriu para ela enquanto levantava o polegar para ela. Yoruishi, missão cumprida. Um soco na cara. Fim do capítulo. Capítulo 184, Enganador. Depois de 2 horas e tendo Yoruishi curado um pouco, ela começou a falar com ele sobre o que aconteceu dentro da esfera. Claro, ela deixou de fora as partes provocativas. Ichigo, bem, parabéns por aprender tudo feliz agora. Yoruishi, você sabia o tempo todo? Ichigo, claro que eu sabia que era o Zanpakuto dele quando tinha 3 anos, no momento em que ele acordou eu vi suas memórias e você pode dizer que eu as absorvi e de alguma forma amadureci. Urahara, então a partir de então você poderia dizer que você não era uma alma vazia de 3 anos, mas uma alma de 3 anos com pseudo-personalidade. Ichigo, você pode dizer isso. Yoruishi, por que você não disse que ele iria desaparecer? Ichigo, eu nem posso saber que há coisas que nem eu sei. Eu tenho certeza que ele irá desaparecer em algum momento, mas não sei quando ou por qual motivo. Ishin, pelas suas palavras, parece que você nem sabia da segunda Zanpakuto dele. Ichigo, eu sabia sobre um traço chamado menor que devor maior que ele adquiriu no momento em que distorce a história como punição, mas não sabia que ele conseguiria despertá-la como uma alma. Urahara, então o que ele quis dizer com isso, se eu me dissipar neste mundo eu sempre estaria vivo no próximo, mas ser o único vivo lá fora vai ser uma droga, você sabe. Ichigo, ei, só porque vi partes do futuro a partir de suas memórias, não significa que conheço seu passado também. Se eu tiver que adivinhar, imagine uma piscina de energia, e dentro dela existe o mundo real. Soul Society, o Eco-Mundo, os Pontos Esquecidos e o Inferno. Urahara, com isso você quer dizer que a energia é o vazio. Todos eles olharam para ele que exclamou em voz alta atordoando Ishin, Masaki, Neliel, Yoruishi, Peixe, Yuzo, Karen e Dondonkasha. Urahara, você quer dizer que ele está sendo expulso para fora da piscina ou do vazio? Ichigo, você é o especialista em todas as áreas, como devo saber, eu só te dei um exemplo baseado no que ele quis dizer com desaparecer ou se dissipar daqui. Masaki, e isso presumindo que ele não escondeu mais nada. Neliel, mas por que ele deveria fazer isso? Urahara, porque ele sabe o que está além, sua característica não pertence a nenhuma das 4 classes de almas, ainda assim, distorcendo o tempo e a história de alguma forma ele a ganhou e isso irá forçá-lo lançado em 4 anos. Yoruishi, então o que você quer dizer é que existe um mundo além disso. Urahara, ele não mentiu, sua característica irá devorar sua existência fazendo sua alma desaparecer ou se dissipar.
e mandá-lo para um mundo onde sua característica talvez reine suprema ou Isrim, possível é bastante comum, e como ele enfrenta um mundo muito pior do que a guerra que enfrentaremos, ele não precisa de ninguém próximo dele. Neliel e Yoruishi cerraram os punhos e todos os outros ficaram com rostos azedos e molhados. Ichigo ficou chocado mais uma vez com a imaginação deles que quase conseguiu desvendar a verdade sobre ele ser um estranho e ao mesmo tempo, ele sabia que era Sora quem continuou brincando com enigmas. Ele balança a cabeça, não foi totalmente culpa de Sora, pois ele provavelmente aprendeu com menor que Glutone maior que algo que ele não sabe, mas o que foi? Ele precisava sentar e pensar seriamente e pesquisar tudo o que aprendeu com ele se quisesse descobrir o que iria acontecer. Fim do capítulo. Capítulo 185, a própria versão da verdade de Ichigo. Depois de conversar um pouco mais eles saíram e foram em direção às suas casas. Neliel, Peixe e Dondoshaka junto com os 4 de Kurasaki foram e ficaram na clínica até alugarem outra ou consertarem a atual. Ichigo foi e entrou em um quarto que surpreendentemente era aquele que ele havia provocado Inoue. Ele se sentou na cama e começou a pensar em tudo. Ichigo, Sora é alguém que veio do outro mundo. Ichigo, quem o trouxe aqui é o sistema que comecei a ouvir também quando me tornei parte dele. Ichigo, mas quem criou esse sistema? Ichigo, vou precisar de algo para conseguir dividir tudo. Ele procurou dentro da sala e encontrou 3 papéis A4 e conseguiu encontrar um marcador, começou a desenhar círculos em 2 deles e depois que ele terminou ele sussurrou para si mesmo. Ichigo, no primeiro artigo baseado em suas memórias há muitos livros por enquanto que contam certas histórias. Depois que ele disse isso dentro do primeiro círculo na primeira página ele escreveu Sora e os livros. Ichigo, então, mais tarde, eu descobri que essas histórias do primeiro artigo existem como mundos reais no segundo. Ichigo, eu confirmei isso quando lutei com ele. Ele então desenhou no segundo papel dentro do círculo enorme alguns menores e um médio, ele escreveu no meio Bleach e os lugares que existem dentro dele. Se sua hipótese for verdadeira então os menores são outros mundos, ele guardou esse pensamento para mais tarde. Ichigo, Sora tendo lido a história deste mundo ele conhecia o futuro e mudou o porquê o odeia. Ichigo, então o que Sora leu foi História 1 e o que vivemos agora é História 2, ele está tentando de alguma forma fundir os dois para criar a História 3 onde no futuro tudo será possível. Ichigo, até agora é o que todos nós sabemos, então o que mudou? Sua característica menor que Gula maior que estava com ele desde quando ele veio para cá e ele conseguiu usá-la, embora mal, quando estava lutando contra nós e me converteu. Ichigo, UGHGGRRUU, minha cabeça está doendo. Ele estava fritando seu cérebro para transformar todas as memórias confusas em claras, mas isso lhe trouxe dor de cabeça, ele encontrou alguns analgésicos e enquanto os tomava ele continuou. Ichigo, com base no que descobri até agora menor que Gula maior que apareceu brevemente em algumas histórias como uma fera que rivaliza com deuses e demônios. Então a qual papel ele pertence? Porque Sora o despertou agora como uma alma. Foi porque ele tinha níveis de Reiatsu de Yamamoto. Quando ele disse a última palavra algo estalou dentro dele e ajudou a ponta de sua língua a encontrar a resposta. Ichigo, Reiatsu, besta, deuses e demônios. Mundos superiores? Ele começou a procurar na sala em um frenesi para encontrar mais um papel, ele continuou procurando por toda a sala, mas não encontrou nada e nesse ponto, ele ouviu algumas vozes atrás dele, fazendo sua alma e corpo de sangue congelarem em seu caminho. Então, supondo que sua teoria esteja correta até agora, no momento em que sua Reiatsu atinge o limite para ativar todo o poder da fera ou de sua Bankai, ele será expulso daqui porque o mundo não será capaz de lidar com 2 poderes superiores e transferi-lo no quarto papel que você procura encontrar. E os responsáveis por tal arranjo, são os chamados sistemas que você escreveu na 3ª página, não é mesmo, Ishiboy? Ichigo teve apenas um pensamento passageiro. Deus caramba, fui seguido. Fim do capítulo. Capítulo 186, Como quebrar alguns ossos.
Em algum lugar dentro do vazio da Soul Society, Sora estava praticando sua menor que Ancient Enhancing Tattoo maior que porque estava muito entediado até que o clone voltou e o assimilou, a fim de encontrar a notícia de que algo o interrompeu. O que por sua vez o chocou, ele congelou. Sistema Jing. Missão de emergência acionada. Indivíduos deste reino aprenderam sobre os aviões. 1. Apague as memórias de Ishigo. 2. Apague as memórias de Neliel. 3. Apague as memórias de Ishin. 4. Apague as memórias de Masaki. 5. Apague as memórias de Urahara. 6. Apague as memórias de Yoruishi. Recompensas: 10.000 pontos em todos os atributos para cada um. Aviso 1. Se eles saíssem como estão. Isso coloca Yuati em perigo ao descobrir que o fez subir no terceiro plano antes do anfitrião. Aviso 2. Você pode ser impedido de trazer alguém com você no terceiro avião. Aviso 3. Há uma chance dos criadores do quarto plano reverterem este reino para a época em que Ishigo ainda estava no útero. WTF é essa merda de quest? O que o clone fez? O que aconteceu? Mas sempre posso levar alguém comigo. Pente 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 pente, ele gritou no vazio sem ninguém para ouvi-lo. Como eles descobriram? Nem mesmo Ishigo sabe sobre os outros planos, e duvido que o clone tenha dito algo para irritá-los ou ele disse algo e isso foi uma dica que os despertou. Enquanto Sora continuava furioso dentro da Void of Soul Society, no mundo real Ishigo estava tendo sua sentença de morte contando quantos ossos eles quebrariam se ele não contasse tudo para eles. Deus, droga, fui seguido. Não havia pílula para recuperar o tempo e se existisse Sora deveria tê-la. Ele ficava pensando em uma maneira de sair dessa antes que algo irrevogável acontecesse. Na frente dele com capas especiais estava Ishin, Masaki, Urahara que estava segurando os papéis Neliel e por último Yoruishi. Duas senhoras caminharam primeiro assustando-o enquanto colocavam uma mão em cada um de seus ombros. Eram Yoruishi e Neliel e ambos os rostos estavam completamente escuros pela intenção de matar que ambos estavam emitindo. Masaki, Ishigo, por que você não conta para sua linda mãe, o que você estava realmente resmungando? Eu pensei que minha mãe sempre foi um anjo. Vira-se fora, para conseguir o que quer ela se torna o anjo da morte. Urahara, Ishigo, que teoria interessante você criou aí, gostaria de compartilhar com mais detalhes. Ishigo, do que você está falando, isso é apenas algo que escrevi como referência para criar um jogo, sim, um jogo. Ishin, um jogo? Que coincidência, as duas garotas na sua frente também querem jogar. O suor frio começou a escorrer em suas costas e pior ainda, não estava frio como arrepios, mas tão frios quanto a morte quando ele viu seus olhos e sorrisos. Ishigo, que tipo de jogo? Eu gosto de jogos, sim, gosto deles. Yoruishi, Neliel-chan, que jogo devemos jogar? Neliel, Yoruishi-san deveríamos interpretar aquele que alguém conta. Ishigo tinha a sensação de um ceifador mortal em seu pescoço. Masaki e os outros bateram palmas como se dissessem que maravilhoso jogo. Yoruishi mais Neliel, sim, então aquele que tem esse nome. Como quebrar alguns ossos. Fim do capítulo. Capítulo 187, um aviso. Ishigo estava caído na aposta da clínica com hematomas pretos e azuis e gemia de dor. Urahara e os outros tinham rostos franzidos e expressões de descrença enquanto Ishigo lhes contava tudo o que sabia da tortura. Ele também conseguiu dizer antes ele disse que sua versão tinha 99% de probabilidade verdadeira. Yoruishi, Kizuki, o que você acha? Urahara, sério, não sei mais o que pensar. Ishin, você não tem nenhuma teoria. Urahara, eles vão trabalhar? Yoruishi, eu não acreditei que haveria um dia, você vai se perder tanto assim, bem, não que eu possa culpar você. Neliel, alguém pode me dizer o que está acontecendo, ainda estou confuso. Yoruishi viu o rosto dela e suspirou antes de começar a contar a ela desde o início sobre Sora o que aconteceu quando ele acordou sobre a teoria que eles tinham de que ele veio do futuro e o que ele estava tentando fazer. Neliel, então, em essência, ele veio do futuro.
Todos eles olharam para ela com expressões confusas antes de esperar que ela começasse a explicar-lhe sua opinião sobre este assunto. Neliel, pessoalmente eu não me importa de onde ele veio, ele não está aqui agora morando conosco. O que me importa é como posso segui-lo nos reinos ou mundos superiores. Ela foi e pegou o primeiro papel e segurou isso na frente deles e depois de um tempo ela começou a falar. Neliel, eles têm acesso a nós através desses livros, isso é possível a partir de seus sonhos e imaginação através do vazio, que nós estamos atualmente em, mas o vazio não é atemporal. Não tem passado, presente e futuro, simplesmente registra o que está acontecendo, pelo menos uma parte disso, e envia a eles através de seus sonhos, para criar esses livros sobre nós. Quando Neliel tentou colocou dessa forma da melhor maneira que pôde, uma nova luz acendeu em Urahara, e esperou até Neliel terminar. Neliel, desde que ele leu porções do passado, presente e futuro, aqueles que tiveram acesso a nós por meio de livros, queriam amar, lutar, destruir, mudar a morte de alguém, eles só poderiam fazer isso, se no trilhão de chances fossem selecionados após sua morte. Eles honestamente não o fizeram, sei o que dizer, era muito estômago para eles e então alguém quebrou o silêncio. Masaki, de repente, pensei, o que teria acontecido se alguém com desejo de domínio de Yuat viesse em vez dele e tudo mais o conhecimento que ele tinha dos livros. Todos eles ficaram com rostos amargos quando pensaram sobre isso, com base no que aprenderam com Ichigo, suas memórias pararam de quando Yuat mata e absorve Soul King. Yamamoto e Unohana estão mortos. O Esquadrão Zero caiu, se Sora não viesse, eles conseguiriam sobreviver. Antes que eles pudessem falar, Ichigo acordou e estava com o rosto pálido, ele se levantou e tinha medo em seus olhos, ele havia esquecido esse sentimento, pois não era ele quem lutava normalmente, mas Sora. Mas agora ele estava realmente assustado, todos os outros viram seu rosto e olhos e uma má premonição veio até eles. Ichigo, eu perdi a conexão com Sora. Fim do capítulo. Capítulo 188, O Dilema de Sora. Urahara, o que você quer dizer com isso? Ichigo, quero dizer o que quero dizer, de repente tenho a sensação de que não deveria ter pensado nisso. Ishin, parece algo sobre os aviões. Masaki, então só podemos pergunte a Sora quando formos para a Soul Society. Enquanto Ichigo e os outros estavam perdidos com o que estava acontecendo na Soul Society Range, Byakuya e Sora 2 retornaram carregando a inconsciência de Rukia. Ao entrarem na praça, Sora 2 sentiu uma animosidade incrível vinda de algum lugar, ele percebeu que era Sora quem estava se escondendo no vazio, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Eles foram e relataram, além de levarem Rukia para o quarto 46 para que seu julgamento fosse organizado e veja quando a execução dela acontecerá. Byakuya deixou tudo como está, sem denunciar Sora 2 por seus atos ou qualquer outra coisa sobre o confronto deles e tudo mais, e deixou tudo acontecer para descobrir quem controla. Sora 2 saiu e voltou para a Divisão 5 e após avisar Aizen que ele voltou e trouxeram Rukia de volta ele foi até a biblioteca. No momento em que ele entrou, foi recebido por uma voz fria que veio do próprio inferno. Sora, o que aconteceu lá embaixo? Sora 2, o que você quer dizer? Sora, seu tempo acabou, é hora de assimilar o conhecimento. Sora 2, eu sei que sou você, afinal. Como ele disse, Sora 2 se transformou em pequenas partículas e entrou no corpo de Sora como ele lentamente começou a ver o que aconteceu a partir da experiência do clone. Ele levou 3 horas para finalmente assimilar tudo junto com a hipnose completa de Aizen como ele havia transferido para o clone, quando ele abriu os olhos, ele tinha uma expressão confusa. Sora, que diabos? Eu entendo quando fui lá eu os trolei dizendo que queria matá-los, então Ichigo percebeu que era eu e deu-lhes um aviso que estou sob os efeitos de Aizen. Sora, então eu matei todos eles dividindo suas almas com a contraparte de Yuat, então nós lutamos em um show como uma atuação, enquanto eu recebia um soco na cara dela, que ainda acho que meu rosto está doendo. Sora, então conversamos no reino e brincamos um pouco,
A única coisa que eu disse é que irei desaparecer, o que é verdade em um significado diferente, que perdi tudo uma vez, o que é verdade desde que morri no meu velho mundo, e gostaria de voar alto para o céu. Sora, então como é que cheguei a esse ponto de ter que matá-los? Sora, sistema, o que aconteceu? Sistema, pelo que aprendi sobre o diário do reino. Yoruishi contou a eles o que você contou a ela sobre o desaparecimento e criou uma nova teoria fora do vazio. Ainda era recuperável até que Ishigo começou a cavar em suas memórias e em tudo o que aconteceu, murmurando alto fazendo mais 5 pessoas aprenderem sobre o sistema e os aviões. Sora, aquele idiota, ele não consegue manter os outros em segredo em sua mente. Sistema, portanto, os comandantes do quarto plano atualizaram a missão manualmente. Sora, caramba, agora não tenho saída. Ele continuou lendo a missão recém-atualizada e sabia que não tinha saída, ou ele faz isso ou morre. Fim do capítulo. Capítulo 189, Uma Verdade e Esperança Ocultas. Sistema, Jing, missão de emergência atualizada manualmente. Indivíduos deste reino aprenderam sobre os aviões. 1. Mate Ishigo e cristalize sua alma. 2. Mate Neliel e cristalize sua alma. 3. Mate Shin e cristalize sua alma. 4. Mate Masaki e cristalize sua alma. 5. Mate Urahara e cristalize sua alma. 6. Mate Yoruishi e cristalize sua alma. Recompensas, 20.000 pontos em todos os atributos para cada um. Aviso 1. Se eles saírem vivos, a reinicialização ocorrerá imediatamente. Aviso 2. Se acontecer uma reinicialização, Xiaolan Sora desaparecerá e renascerá em outro reino sem nenhuma memória de suas vidas passadas. PS Quarto Plano, como eles descobriram tudo por conta própria. Não iremos redefini-lo imediatamente. Devido aos seus próprios esforços, Bleach Realm passou do nível intermediário para o nível alto. E você tem permissão para trazer uma pessoa com você. Ishigo não conta como seu poder. Portanto, para trazer mais pessoas, você precisa ir do alto ao avanço e depois ao pico. Um pouco antes de Sora absorver seu clone, essa missão atualizada apareceu, chocando-o e ao mesmo tempo bloqueando sua conexão com Ishigo. Ele já estava frustrado desde a primeira missão, mas sabia que eram apenas suas memórias que ele poderia de alguma forma devorá-las e devolvê-las, uma data posterior. Mas esses criadores decidiram levar isso para outro nível, por quê? Qual a diferença entre matá-los e apagar suas memórias? E o que há com isso cristalizou a alma deles? E o que é mais importante, como eu elevei esse reino em Hightower? Ele imediatamente correu para o reino da alma onde Jiaku estava e começou a bombardeá-lo com perguntas. Jiaku, primeiro de tudo, acalme-se. Sora, você acha que estou em meu perfeito juízo para me acalmar? Jiaku, se os criadores deram a você a chance de estar aqui em vez de apagá-lo completamente, então existe uma maneira oculta de salvar todos eles, antes de ascender ao terceiro plano e ao mesmo tempo levar 3 com você. Jiaku, se eu acho correto, a razão pela qual este reino passou de nível médio para alto é porque eu estive aqui enquanto equilibrava o poder de Iwate. Sora, então eu tenho que quebrar o equilíbrio novamente elevando-o mais alto. Por que matá-los? Jiaku, tecnicamente você não vai matá-los, você vai cristalizá-los antes que moram. Quando você fizer isso, você destruirá a história 1, 2 e a 3 que você está tentando criar, pois todas elas são crucial para o futuro. Sora, então um quarto será criado. Jiaku, suspiro, você é muito inteligente, porque não consegue descobrir. Sora, isso vai quebrar o equilíbrio mais uma vez, permitindo que mais pessoas fiquem mais fortes ou algo assim. Jiaku, perto, quando você energiza um habitante existente em um reino, seu valor aumenta da mesma forma que você energiza 6 pessoas. Esses power-ups estão criando uma lacuna aumentando o nível do reino. Quando isso acontece depende de quão grande é a lacuna. Você pode trazer alguém com você. Sora, espere, isso não significa que eu poderia ligá-los agora e sair dessa situação. Jiaku, você poderia, se eles não bisbilhotassem muito. Jiaku,
Na corrida final, você deve se lembrar que quanto mais alto você aumenta o nível de um reino, mais você pode levar no terceiro plano, por exemplo, garotas ou itens. Os criadores mais tarde substituirão esta história pela normal e enviarão outra pessoa do reino mortal. Jiaku, você sabe de onde vem aqueles Odioku que você está gastando como doces? Na realidade só existem dois. Sora, de onde? Jiaku, incontáveis históricos de backup que foram destruídos, apagados ou que melhoraram, e não precisam mais deles. A mente de Sora se despedaçou em pedacinhos. Fim do capítulo. Capítulo 190. A decisão de parar de brincar. Sora, espere, espere. Jiaku, todos os Odiokos que você tem usado vêm do backup mais antigo dos mais antigos que os criadores têm em seu arsenal. Incontáveis históricos de backup que foram destruídos, apagados ou transformados para melhor. Sora, então você quer dizer que antes de mim outros vieram, fizeram deste um lugar melhor para viver, destruíram-no, ou se eles tivessem apagado Ichigo e depois morrido, teriam apagado o reino, colhendo todos eles. Unide, Jiaku, sim, e fazendo isso, eles evitam que os mortais se dissipem no primeiro plano, elevando-os no segundo plano e quando eles sobem para o terceiro, é aí que o verdadeiro inferno começa, garoto. Sora ficou sem palavras. Então isso não significa que no terceiro plano já pode existir um Iwate. Ou um Yoruishi? Enquanto ele pensava ele de repente começou a ver algum tipo de luz. Sora, então o terceiro plano é um reino unido para aqueles que ascenderam, junto com seus parceiros e itens. Espere, isso não significa que aqueles que eu tenho que matar talvez já existam lá. Jiaku, eles não, porque só quando eles morrem lá o Criador reverte este reino para que ele não crie um efeito paradoxal, mas você pode encontrar alguém que teve o mesmo pensamento e trouxe Yoruishi lá e quando ele a vê. Sora, uma briga pode acontecer pela mão dela, correto? Jiaku, correto. Sora, então eu acho que matá-los é uma forma de aumentar a dificuldade do modo fácil para o modo infernal. Jiaku, algo assim, hein? Enquanto Sora se preparava para sair daí para pensar em sua ação futura, pois o prazo que ele sabia com base na história 1 é de 3 dias para a execução de Rukia. Jiaku falou suas palavras de despedida para ele. Jiaku, certo, uma última coisa, os criadores na verdade são responsáveis apenas por trazer os mortais para o segundo plano e depois enviá-los para o terceiro. O que você ou outros farão no segundo plano e com quem ou qual item você acende, eles simplesmente não se importam, desde que sua existência não seja revelada. Quando Sora estava saindo e ao mesmo tempo ouvindo o que Jiaku estava dizendo, ele teve algum tipo de iluminação para toda essa bagunça. Sora, então isso significa que eles não podem mexer nas vidas ou nos reinos do primeiro plano, e em ambos os casos você disse que eles também têm certas regras. 1. Se um reino for apagado ou destruído sem sobrar nada, eles reverta. 2. Quando aqueles que você leva com você morrem lá em cima, só então eles podem reverter e mandar outro otaku. 3. Se eles se revelaram dependendo de como, ou eles te dão uma chance ou eles apagam e revertido na história 1. Sora, o que acontece quando o ascendente morre antes das pessoas que ele criou lá? Jiaku sorriu para ele quando finalmente ouviu essa pergunta. Ele demorou muito para descobrir tudo. Sora, vendo aquele sorriso, ele percebeu que fez uma pergunta estúpida. Eles obviamente permanecem vivos esperando inúmeras garotas de diferentes reinos para ser levado por ele. Mas é claro, para isso acontecer ele deve terminar toda a linha do tempo da história, filmes, óvulos, fillers em grande estilo, porque eu decidi que trazer 3 pessoas é muito chato. Fim do capítulo. Nenhum mal pode acontecer a um homem bom, nem na vida, nem após a morte. Platão.